Olá, meu nome é Cleiton Albuquerque Vieira, eu sou da Consulte-me, consultoria de finanças, marketing e gestão de pessoas. Vamos falar sobre recomeçar. Principalmente depois dessa crise que nós passamos, uma crise sanitária, é importante que nós pensemos, principalmente para aqueles donos e donas de microempresas que quebraram ou que foram obrigados, não só por uma quebra, mas foram obrigados a descontinuar os seus negócios, pensar no recomeço. É muito importante que tenhamos, além de uma postura mais positiva e efetiva, que tenhamos as preocupações que são inerentes a um recomeço ou um novo empreendimento. Então, é preciso que a gente faça aí um planejamento, Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre isso, de planejamento inicial, que é um planejamento rápido, onde a gente coloca ali a questão de quanto que eu vou investir, o levantamento de custos e a análise de mercado. Pelo menos esses 3 ingredientes eu tenho que levar em consideração no início aí para um planejamento inicial muito rápido. Eu tenho que me preocupar também com a questão do dinheiro, do capital. Nós sabemos que, em virtude do que ocorreu das empresas que quebraram ou que foram obrigadas a descontinuar por falta de capital ou por falta de mercado ou por um outro motivo qualquer, o dinheiro está escasso, A pessoa que quebrou ou que descontinuou, que fechou a sua empresa, ela geralmente não tem ali um capital. Então essa é uma preocupação imediata e muitas pessoas elas ficam reféns desse item. Olha, eu não tenho dinheiro, meu capital foi embora, eu não tenho como recomeçar. Existem linhas aí governamentais, que existem aí desde a época da crise sanitária, que ajudaram de uma certa forma as microempresas, e essas linhas continuam, Tem linhas mesmo com a taxa de juros aí um pouco alta, em função da inflação, são linhas bem atrativas. Agora, eu não posso ficar refém disso. Se eu sou uma pessoa que tem aquele gene empreendedor, sou uma pessoa que não vou voltar para o mercado de trabalho, eu tenho que pensar em alternativas a isso. Eu tenho recomendado que as pessoas comecem, às vezes, com uma empresa com um escopo bem menor, com um mercado mais de nicho, mais focado apenas em um determinado segmento, e que aí, com o tempo, as empresas possam crescer. Aliás, isso é bastante natural em microempresas. Eu tenho visto também pessoas que não querem mais empreender, porque tinham uma gestão boa, faziam uma gestão eficiente, porém a crise acabou derrubando a empresa, acabou levando ao fechamento. Então elas se questionam, mesmo eu tendo uma gestão eficiente, eu acabei quebrando por um fator externo. Isso acontece às vezes. Quando temos crises externas, nem sempre uma boa gestão faz com que eu passe por essa tormenta incólume. Eu vejo pessoas que, infelizmente, quebraram, mesmo tendo boa gestão. Imagina aquelas pessoas que não tinham uma boa gestão, Elas foram tragadas pela crise que nos acometeu. Tem outras pessoas também, donos e donas e de microempresas, que buscam uma recolocação no mercado de trabalho. Fica mais difícil, porque às vezes as pessoas têm ou tinham muito tempo como empresários ou empresárias que já estão aí há muitos anos fora do mercado de trabalho. E a reinserção nesse mercado, ela é difícil. Ela não é assim tão fácil. Às vezes aquele dono ou a dona de microempresa que quebrou, que descontinuou sua empresa, ela vai ter que ter aí algum treinamento, ela vai ter que fazer alguma reciclagem para poder voltar para o mercado de trabalho. E muitas vezes também existe a preocupação de que ela tinha como dona ou dono da sua microempresa uma retirada, um prolabore, que ela não terá esse valor como salário se ela for reintegrada ao mercado de trabalho, virar uma funcionária ou um funcionário. A gente sabe disso. Tem empresas que foram descontinuadas em que a pessoa tinha ali uma retirada, um prolabore muito alto, e que ela sabe que ela não vai conseguir esse valor como salário se ela for reintegrada ao mercado. Esse é um fato. Vejo também a questão do desânimo que as pessoas ficam ao recomeçar ou optando por voltar ao mercado de trabalho. Elas também sentem um desânimo muito grande, porque é uma outra realidade.
Eu tenho um cliente que atendi há pouco tempo, no ano passado, em que ele estava há 20 anos, 22 anos, fora do mercado de trabalho como funcionário. Então essa pessoa vai ter que fazer um esforço muito forte de recapacitação, muitas vezes nem tem dinheiro para isso, então isso torna a situação mais dramática. Mas é algo que a gente tem que enfrentar. Ou eu vou recomeçar novamente, vou empreender, às vezes até mudando de segmento, às vezes eu tinha um comércio, eu vou para a área de serviço, enfim. Ou eu vou voltar para o mercado de trabalho. Uma decisão muito difícil, eu sei disso porque eu já tive mercado de trabalho, já tive experiência como funcionário e já tive essa mescla quando eu era funcionário, ao mesmo tempo quando estava também como sócio de uma microempresa. Então isso é difícil. O recomeço é sempre complicado, mas em função da situação, de tudo isso que passou, desse tsunami, né, o verdadeiro tsunami que aconteceu e que tragou muitas empresas, não tem outra alternativa. Eu tenho um capital, eu tenho um capital de reserva que eu posso manter durante um tempo, ou então eu tenho ou voltar para o mercado de trabalho, ou então, para quem tem ali, já tem uma experiência de muitos anos, voltar realmente a empreender. Não resta outra alternativa. Tenho visto também algumas pessoas que tinham um comércio físico, não é um comércio de rua, e que estão pensando em recomeçar, porém abrindo uma empresa na internet, ou seja, tendo um comércio eletrônico. E aí fica aquelas observações que sempre fazemos, já até falei aqui em um vídeo anterior, ou seja, eu tenho que, de fato, fazer um outro planejamento, entender que a situação é diferente. Eu tenho visto que ainda algumas pessoas acham que, pelo fato de terem tido um comércio físico, um comércio de rua, e essas pessoas tendem a abrir um comércio eletrônico, né, um comércio na internet, um e-commerce, algumas pessoas acham que é a mesma coisa. Não é, são situações totalmente diferentes, os fornecedores são diferentes, as negociações são diferentes, o tratamento com o cliente é diferente, você não tem mais aquele tratamento ali físico, olho a olho, tete a tete com o cliente. Então o tratamento ele passa a ter ali aquela barreira da internet. Então existe uma forma de se comunicar com o cliente que é diferente de um comércio físico. Os concorrentes são diferentes, as mudanças são muito mais intensas no comércio eletrônico do que no comércio de rua. Então, se eu optar, né, ou se você optar por recomeçar e mudando ali de comércio físico para um comércio eletrônico, né, para a internet, atente a essas situações. Lembre-se sempre de fazer esse planejamento inicial, tendo cuidado, muitas vezes, em não começar, não ir com muita sede ao pote. Eu vejo isso muito em microempresas que estão recomeçando. Elas, mal elas começaram e a pessoa já quer diversificar, já quer abrir uma outra empresa e perde o foco totalmente naquela ânsia de recuperar o terreno perdido, ok? Se você gostou, dê um ok, um joinha, compartilhe e inscreva-se no canal. Muito obrigado, até um próximo vídeo.